Olá, Feravisão, boa tarde. Estou aqui, eu, professor Leonardo Carrasco, da equipe de Biologia, em parceria com meu amigo, meu colega Felipe Cartagenes, iremos fazer uma breve, mas importante explanação de tudo aquilo que a gente achou mais relevante, né, Felipe? Nessa prova do SSA do terceiro ano. Bom, no contexto geral, a gente verificou que essa prova do terceiro ano foi uma prova que contemplou alguns assuntos do primeiro ano do ensino médio. Então, a bagagem que o aluno traz no primeiro, no segundo e terceiro ano, eles foram contemplados e aprofundados justamente no terceiro ano, como uma espécie de revisão e aprofundamento em algumas questões. Por exemplo, o que se verifica de forma estatística nessa prova é que o FERA, ele verificou que nesse processo seletivo, a maior parte dos conteúdos estão relacionados à parte genética, né, Felipe? Ecologia, não só isso, como também questões relacionadas à biotecnologia, que são questões elencadas com o contexto atual da nossa disciplina, e o mais importante, questões interpretativas, questões que a gente trabalhou na revisão, questões que nós conseguimos contemplar em questões resolvidas em sala de aula durante todos esses meses, e o mais importante, nós temos certeza que algumas questões foram trazidas no nosso dia a dia, e isso favoreceu que o FERA colocasse em prática aquilo que foi desenvolvido, não só no terceiro ano, como também nesses últimos 2 anos, né, Felipe? Bem, a gente também queria comentar algumas questões mais particulares da prova. As questões de genética, elas foram bem interpretativas. Até uma pessoa que não domina a genética, ela poderia ter feito, apesar de ser uma interpretação um pouco, vamos dizer assim, complexa, mas conseguia, né? A quarta questão falava de transgênico, coisa que foi batida muito durante o ano, a parte de biotecnologia. No caso, o transgênico, você sabe que é aquela mistura de genes de espécies diferentes, né? Isso aí foi contemplado na quarta questão, né? A quinta questão, nós acreditamos, a equipe de biologia, que essa questão deve mudar o gabarito, né? Essa questão que trata no próprio texto de plantas que apresentam uma característica de ter um ancestral comum e que vai desenvolvendo características diferentes, apesar de ter a mesma origem embrionária. Isso é característica de órgãos homólogos, né? A homologia está presente na letra E e não na letra D. Acreditamos que a UPE deve olhar novamente esse gabarito, e o FERA que marcou, acho que ele não deve temer, que deve mudar realmente esse gabarito, né? Outra questão que a gente quer analisar é a questão, deixa eu dar uma olhada aqui, sim, a questão 6, né? A questão 6 é uma questão que, como o Leonardo falou, Carrasco, que o aluno de primeiro ano ele poderia responder essa questão, porque trata de mitose, trata de câncer, metaplasia, neoplasia, no caso, a neoplasia. A neoplasia, né, no caso, é o câncer, que é de tecido epitelial, e foi bem contemplado nessa questão. Apesar de ser uma questão muito trabalhada em terceiro ano, mas ela é um foco de mitose em primeiro. Ela caberia até no SSA 1. Outra questão interessante para a gente comentar é a questão da magnificação trófica ou bioacumulação. Isso foi trabalhado com certeza. O FeraVisão acertou essa. Eu não tenho dúvida. Tenho mais algumas questões. Tem a questão 10. A questão 10 é uma questão interessante porque ela foi contexto de Enem. A questão 10, ela trata do aumento da acidez das águas. E o Enem, ele trabalhou isso numa questão sobre branqueamento de corais, que foi muito citado como uma característica de um ambiente que está descontrolado, ou então está com poluição, ou aumento de gás carbônico, que por difusão passa para a água. Isso diminui o pH, deixando ácido. Isso é um caráter de ambiente desequilibrado. O aluno não precisava, o candidato, o FERA, ele precisava só ter a noção de pH, né, que é a questão da acidificação, né, que foi o gabarito. Bem, a questão de biomas foi trabalhada na questão 9, uma questão que até por eliminação o candidato acertaria essa, né. Em geral, a prova ela conseguiu abordar todas as temáticas de terceiro ano com a desenvoltura bem proporcional, até porque genética, ela sempre predomina, ok? E esse SSA 3, querendo ou não, foi uma prova de mediana para difícil. Mas um bom aluno, né, Carrasco, querendo ou não, ele vai ter a interpretação, até porque a nova temática das avaliações hoje é uma avaliação interpretativa, né? As primeiras questões de genética já disseram isso, né? Outra coisa que a gente tem que analisar é que a evolução foi trabalhada, sentimos falta das teorias de Lamarck e Darwin,
poderiam ser trabalhadas mais, que é sempre interessante isso. Mas, no geral, eu acho que o aluno, o FeraVisão, ele conseguiu ter uma desenvoltura satisfatória, porque ele culminou com 3 anos e não apenas com esse SSA3, o 3º ano. Ele viu que foi útil o seu conhecimento durante esses 3 anos. E assim, para encerrar, a gente deixa a expectativa que nosso aluno ele teve uma grande desenvoltura, ele com certeza conseguiu fazer uma boa prova, e a gente só tem a expectativa do bom resultado. E eu acho que nosso amigo Carrasco também tem uma mensagem para passar. Bom, minha gente, primeiramente agradecer a oportunidade do colégio. Acho que é muito bom a gente debater uma prova que teve um nível de aprofundamento significativo. E a gente fica muito satisfeito porque trabalhamos de acordo com o grau de profundidade que essa prova foi cobrada. Então, por exemplo, nós temos um Enem que será trabalhado nos próximos anos com uma questão de contexto, com uma questão de aprofundamento muito mais significativa, mas que com o nível de profundidade que a gente tem nas próprias revisões, fica muito mais fácil que o FeraVisão ele consiga atingir seu sucesso, né? Então, tanto eu quanto o professor Felipe Cartagena desejamos toda a sorte do mundo, todo o sucesso, não só nesse vestibular, como nos próximos que vocês vão desempenhar, e dizer que o céu é o limite.